nós vamos projetar somente na nossa tela mental, né? Trouxe o roteiro aqui para nós trabalharmos o tema de hoje, onde nós vamos tratar de pequenas práticas, mas com grandes resultados. O que nós podemos fazer por meio de pequenas práticas para obter grandes resultados? Na verdade, todo o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, que vem nos proporcionar o esclarecimento, né, do Evangelho de Jesus para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, vem nos trazer a simbologia de que nós não precisamos de grandes feitos, mas nós precisamos fazer, sim, todo dia um pouco. É a parábola do semeador, é a comparação, né, do reino de Deus, da fé como uma semente. Então nós vemos essa árvore gigante lá fora com muitos frutos, mas ela foi uma pequena semente que foi regada, cultivada todo dia. Então são pequenas práticas que vão nos levar a grandes resultados, tanto no universo material, como especialmente, como nós estamos aqui refletindo na realidade espiritual de todos nós. Então nós vamos ter também essas práticas para a nossa evolução espiritual. E aí é que nós precisamos cada vez mais considerar a nossa vida aqui, não somente nos aspectos materiais, mas também como nós podemos fazer dessa vida, dessa passagem material, como a gente diz, né, um degrau, né, na nossa evolução espiritual. Como que a gente pode retornar, porque eu não sei se todo mundo sabe, um dia nós vamos desencarnar. Um dia o nosso corpo vai morrer. Não sei se todos já sabiam, né? Até peço desculpas por trazer essa notícia assim tão repentinamente, mas a gente se esquece de pensar nisso, né? Que um dia todos nós já estamos com um bilhete marcado, só falta marcar a data, né? Já está com o bilhete comprado, aliás. E quem marca essa data é Deus, então pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, 20 anos, a gente não sabe. E aí como nós vamos estar? A gente vai estar do mesmo jeito, né, que nós trabalhamos ao longo dos anos que já passaram. E aí se a gente olha para trás e fala, poxa, mas podia ter sido melhor, né? Quem sabe eu posso fazer diferente. Então que nós consideremos o dia de hoje, os próximos dias, para fazermos diferente. Tudo de uma vez, né? A gente vai virar santo da noite para o dia? A gente vai fazer, né, um grande ato de heroísmo? Não, nós vamos fazer todos os dias pequenas práticas que vão trabalhando o nosso ser, trabalhando a nossa mente, para, ao final dessa jornada, estarmos perfeitos, prontos, santificados? Não. Ao final dessa jornada, se a gente já estiver um pouquinho melhor do que quando a gente que chegou, já estaremos cumprindo bem o propósito de estarmos aqui, né? Porque a doutrina espírita vai nos explicar que esse é o grande sentido da vida. Essa é a grande oportunidade que nós estamos tendo da reencarnação. Então, por isso que nós precisamos, né, como uma primeira pequena prática, refletir, nós precisamos dar graças a todo momento, ao acordar. Isso é uma frase do apóstolo Paulo, né, em tudo dai graças. Então, ao acordar, muitas vezes, nosso primeiro movimento é de pegar o celular, de já ver um monte de notícia ali, um monte de bobagem. Ou às vezes é de acordar já pensando, poxa, segunda-feira de novo, né? Ah, eu tenho isso para resolver, tenho aquilo. Então a gente já acorda perdendo, né? Já entra em campo, para usar uma analogia aí da Copa do Mundo que está passando. Com certeza muita gente está acompanhando, né? Acabou de ter um jogo, inclusive. Então a pessoa já entra em campo derrotado, né? No campo da vida já derrotado. Porque quando a gente acorda, a gente está retornando, né? O nosso espírito está retornando ali ao corpo, porque ele temporariamente ele esteve fora do corpo, para o bem ou para o mal também, depende da nossa sintonia, é o que nós vamos conversar hoje também. E aí, como é que a gente faz esse retorno para ter mais essa partida, mais esse jogo aí do dia de hoje? Então, nesse momento nós estamos aqui, o dia já passou, como é que foi? Aí a gente faz a avaliação. Quem fala para nós fazermos isso é um espírito, está lá no Livro dos Espíritos, né? Numa das questões do Livro dos Espíritos tem um espírito chamado Santo Agostinho, não sei se vocês já ouviram falar. E o Santo Agostinho, ele vai dizer, fazei como eu fazia quando estava vivendo aí na Terra. Toda noite ele chegava e refletia como é que foi o dia. Então isso é uma pequena prática com um potencial de grande resultado, porque aí você faz aquela avaliação e fala, poxa, amanhã
eu tenho que prestar mais atenção nisso, eu tenho que corrigir aquilo. Isso aqui eu fiz, tá bom, mas pode melhorar. Isso aqui que aconteceu comigo, né? Aquela situação em que eu perdi a paciência com um familiar ou no trânsito, enfim, isso aqui eu posso me precaver mais. Aí a gente vai sabendo, né? Vai fazendo o chamado autoconhecimento que a doutrina espírita nos propõe para a nossa evolução. Então, graças nós damos a Deus, que é esse nosso Pai, esse Pai que Jesus, nosso irmão maior, nos apresentou, né? Nosso Pai de amor, justiça e bondade. Tudo que acontece, pessoal, é amor, justiça e bondade na nossa vida. Mas nós precisamos enxergar dessa maneira. E o Espiritismo vai nos ensinar a enxergar dessa maneira, né? E graças nós damos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, guia e modelo da humanidade, como nos apresenta a doutrina espírita. Se ele é guia e modelo, ele vem nos dar o roteiro, a receita, o passo a passo. Então, quando a gente vai fazer um bolo, né, tem lá a receita do bolo, que são pequenas práticas que você vai fazer ali seguindo a receita, e depois o bolo sim vai acontecer. E não um passe de mágica, né? Muitas vezes a gente acha que nessa área da espiritualidade as coisas têm que vir, o amor tem que acontecer, um milagre e tudo mais, e a gente esquece que a fé, a paciência, o perdão são conquistas trabalhadas todo dia. Então todo dia eu estou perdoando, por exemplo, coisas pequenas, eu vou me esforçar para perdoar coisas pequenas, para que quando vir algo grande que eu necessite perdoar, quando vier aquela prova, aquele desafio, eu já estou com o espírito mais fortalecido. Chico Xavier vai dizer aí, né, numa das suas várias grandes frases, por meio aí da espiritualidade que acompanhava ele, que a caridade é a ginástica da alma. Então, do mesmo jeito que a gente tem que fazer um exercício físico para fortalecer o corpo, a gente precisa praticar a caridade todo dia um pouquinho para fortalecer a alma. Exercício físico eu não saio agora já correndo uma maratona da São Silvestre, já vou ganhar lá, né, 30, 40 quilômetros. Não, se eu fizer isso eu vou passar mal, vai dar problema. A pessoa que hoje está ganhando uma grande maratona, né, uma corrida, ela começou devagarzinho. Ela começou ali correndo aos poucos. E assim também é a nossa jornada espiritual. A gente vai aos poucos fazendo aquilo que a gente já pode, já tem condições de fazer, né, e vai desenvolvendo a nossa capacidade de amar, de perdoar, de compreender, e por aí vai. Então, hoje nós damos graças a Deus, a Jesus e aos bons anjos que nos acompanham por mais uma oportunidade de servir. Então, nós temos mais uma oportunidade de servir no dia e na noite de hoje, né? Porque nós estamos aqui, vivos, encarnados, nessa proposta, nesse objetivo de evolução, de amor, de desenvolvermos, né, com o auxílio que a gente já pode, já deveria estar fazendo uns aos outros, né? Como nós estamos? Já reparou, pessoal, que nós sempre somos servidos pela graça divina, mesmo quando nós não estamos dispostos a servir? Como assim? O simples fato da gente acordar é a graça divina nos concedendo mais um dia, né? E a gente ainda acorda numa cama, numa casa, né? Muitos de nós aqui, se não todos nós, estamos agasalhados aí, nesse friozinho, enquanto tantos outros não têm esses recursos. Temos aí, pelo que eu estou vendo, o corpo, né? Esse instrumento, como nós estamos utilizando desse instrumento, né? As nossas mãos, a nossa fala, os nossos olhos, tudo isso, nós já fomos servidos pela graça divina, pelo dom da vida. Agora, Deus conta conosco para que nós possamos ser também servidores do Cristo, servidores uns dos outros, né? Porque muitas vezes, quando nós acordamos, né, a gente vai fazer aquela oração, quando fazemos, e aí nós pedimos que aquele dia seja bom, né, que tudo aconteça do melhor para nós, que todos os problemas encontrem solução. Então nós pedimos a Deus, né, tudo de bom para nós. Lógico, ninguém vai querer, todo mundo quer o melhor para si. Mas nós esquecemos também de observar que Deus também está
pedindo para que nós façamos tudo de bom com o que Ele já nos deu. Na verdade, Ele não deve mais nada para nós, né? Somos nós que estamos na dívida. Aí é que é o detalhe. Então não é tanto eu acordar confiando em Deus, mas é o saber também que Deus está confiando em mim. Que Deus está confiando a todos nós mais um dia. Porque se Ele não quisesse, a gente nem abriu os olhos, né? E nem estava aqui agora. Pelo menos não encarnado, né? Poderia estar aqui espiritualmente. Então, como nós estamos nesse sentido? E aí nós vamos entendendo, por meio da doutrina espírita, dessas práticas que a gente pode colocar no nosso dia a dia, né? Eu estava conversando com a minha mãe ontem, e ela tem uma prática bem interessante, olha só. Todos nós podemos adotar, claro, cada um adaptando para a sua realidade. Então ela acorda, 5 da manhã quando ela acorda, lá no Mato Grosso do Sul. O horário nosso aqui é 6 horas da manhã. E aí como ela acorda assim sozinha, os filhos já cresceram, não estão mais em casa. O meu pai continua dormindo, né? Meu pai está no plano espiritual, mas está ali encarnado, só que ele vai acordar mais tarde. E ela não consegue dormir mais. O que ela faz? Então ela liga na Web Rádio Fraternidade. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Web Rádio Fraternidade é um canal espírita que tem aplicativo no celular para a pessoa ficar só escutando todo aquele conteúdo espírita. Tem canal no YouTube. E ela, porque ela sente falta, né, de uma voz, de uma conversa. E ali às 6 da manhã, todo santo dia começa um evangelho no lar. E se eu não me engano, um apresentador chamado Rubens, ele abre um livro espírita que ele está lendo e depois abre uma parte do evangelho e fica ali comentando com os ouvintes. Olha como a gente tem recursos aí, e isso é uma pequena prática, né? Com grandes resultados, porque ali ela já começa o dia bem, ouvindo uma palavra do evangelho. Jesus não é o nosso guia, então ela já começa ouvindo quem é o nosso guia. Já começa ouvindo, né, essa mensagem divina por meio do Cristo e por meio aí dos seus trabalhadores, dessa pessoa que se dispõe a fazer todo dia. Então ela já ia ler para si, ela lê ali no canal, na rádio, já abrange várias pessoas. Então nós temos, pessoal, como nunca houve na história do mundo, muitos recursos para seguirmos o caminho do bem. As pessoas falam assim, nunca teve tanta maldade, tanta violência, tanta corrupção. Mentira, isso aí sempre teve. Sempre existiu. E era pior, era uma coisa mais piorada, mais primitiva. O que é a novidade no mundo é a boa nova, é o evangelho de Jesus ainda pouco praticado, que só depende de nós praticar. E graças a Deus cada vez mais tem gente praticando, independentemente de religião. O que é novidade no mundo são pontos de luz, são novos horizontes como esse aqui que a gente está nesse momento, tendo o privilégio, né, de estarmos. Poderíamos estar fazendo várias outras coisas, mas aí nós escolhemos estar aqui. E isso já é muito bom, isso já é uma pequena prática que a gente vai fazendo com grandes resultados. Então nós nunca tivemos tanta bondade no mundo, tanto espírito bom no mundo, buscando nos influenciar, nos conduzir no bom caminho. É a regeneração que vem acontecendo, mas ela só vai se dar para aquele que fizer a sua parte, né? Ela não vai se dar à força, ela não vai se dar em posição, e ela vai se dar muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Então o importante não é todos os males que vêm acontecendo no mundo, porque isso sempre aconteceu. O importante é assim, diante desses males, em que lado eu vou estar? Para que direção eu vou seguir? Porque existe aí o time, né, para entrar nessa vibe da Copa do Mundo aí, existe aí o time, a seleção do Cristo, convocando. Ainda estão convocando. E depende de nós. Todos estão sendo chamados. Agora, ser escolhido depende de nós. Para fazer grandes obras? Não, para fazer a pequena obra ali, na família, no lar, na comunidade, no dia a dia. Porque nós vamos nos deparar, muitas vezes lá no plano espiritual, com pessoas anônimas, pessoas que não eram famosas, que não estavam em rede social, nada disso, mas que estavam fazendo bem, ainda que, né, socialmente apagadas muitas vezes, ali com a vassourinha, no balcão, no dia a dia. Muitas vezes esses vão ser grandes almas, e aqueles que muitas vezes a gente acha, né, que estão ali com toda a evidência, com toda a questão, podem estar justamente na prática, né, no dia a dia, até
utilizando daqueles instrumentos, daquelas ferramentas para se perder, em vez de usar aquilo para evoluir. Porque tudo nos é dado, a riqueza, todos os bens, né? A saúde do corpo, como a gente falou, e tudo, né? O tempo, tudo é nos dado para o bem. Mas como nós vamos usar, o que a gente vai fazer disso? Aí depende de nós, né? Tem aqui, vamos ver se tem aqui, ó. Tem aqui o Livro dos Espíritos. Se não tiver, não tem problema também, porque a gente lembra mais ou menos de memória. Tem uma questão, a 909, que diz o seguinte: ela fala da possibilidade, Kardec pergunta, né, de todas as más inclinações que a gente tem, e se a possibilidade de somente pelos nossos esforços vencer essas más inclinações, vencer essas más tendências. Puxa, mas o ser humano ainda tem tanta coisa para resolver, né? Tantos vícios, somente com os esforços eles conseguem fazer, a gente vai conseguir vencer? E aí os espíritos respondem, mas é exatamente pelos esforços que todos nós podemos vencer, é exatamente para isso que todos nós estamos aqui. E muitas vezes fazendo esforços insignificantes. E aí a gente se assusta, né? Nossa, mas parece ser tão difícil mudar, melhorar. Aí diz assim, o que nos falta muitas vezes é a vontade, é a boa vontade. Quão poucos de vocês fazem esforços. Então, em outras palavras, os espíritos estão falando que a gente é meio sem vergonha, no final das contas, né? Que a gente, como diz assim, a gente tira o corpo fora, a gente não faz aquele mínimo de movimento ali, porque se a gente fizer, nós vamos atrair automaticamente para nós nosso próprio anjo da guarda, a própria influência do Cristo. Então, se a gente faz um primeiro movimento, né? E quais são esses primeiros movimentos? É a oração no começo do dia, como a gente falou. A gente já vai nos inspirar para toda a sequência de atos que nós vamos ter no nosso dia. Independente de quais atos forem, independente do que a gente trabalha, pessoal, nós podemos fazer tudo e qualquer coisa com amor ou sem amor. Ou de qualquer jeito, ou no automático, ou só no plano material, no plano superficial. Então a pessoa pode, eu gosto de sempre dar o exemplo da louça suja, né? Pode lavar aquela louça suja com muita gratidão, com muito amor, com muito carinho, e pode fazer aquilo ali de qualquer jeito, até esbravejando, até se queixando. Então a gente saber ter esse olhar já é uma pequena prática, né? É uma pequena prática, mas com um grande resultado em nós, porque olha só, nós estamos falando de servir. Então, entender isso, que a vida é feita ao serviço, aos pequenos serviços diários, né? Esses são os esforços. Ele fala assim, mas como assim esforço insignificante, pequenos? Ele está dizendo assim, olha, pequenas atitudes todo dia é o que vai trazer os grandes resultados. As pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo para ler, eu queria orar mais, mas eu não tenho tempo. Não, mas não precisa orar mais. Tira ali o tempinho que você tem, 5 minutos, 10 minutos. Eu não tenho tempo para ler o livro, olha aqui, o livro é muito grande, então a gente olha assim, mas lê uma página por dia, 2, aí vai pegando gosto, é assim. Então é com pequenas atitudes que a gente vai transformando o nosso dia, a nossa realidade. Não é com uma grande atitude, não é com um grande milagre, não é com um grande acontecimento, que muitas vezes a gente fica infantilmente esperando. Eu queria fazer uma coisa, eu trouxe o violão até, só que aí aconteceu. Eu percebi ali que ele estava desafinado, tentei abrir o afinador aqui para afinar ele, não deu tempo, então eu não vou, né, colocar a prova a paciência de vocês aqui, né, para ouvir um violão desafinado, porque eu também já mal dou conta aí da exposição, quanto mais assim, música a gente chama todo mundo para cantar, né? Mas a ideia seria cantar aquela música Saber Viver, do Roberto Carlos, aí Erasmo Carlos, se não me engano, porque a gente vai vendo, uma boa prática, aliás, uma boa pequena prática, a gente ouvir boas músicas, né? Lá em casa, quando eu tô com as crianças, eu boto na Alexa lá, Evangelizar e Amar Spotify, que aí vem um monte de música espírita, mas também tem 3 palavrinhas lá que as crianças gostam. Estava vendo as crianças ali na evangelização, né, com várias musiquinhas. Então a gente tem música, a gente tem as palestras em áudio que nós podemos estar sempre ouvindo e moldando os nossos pensamentos. E olha que interessante, né, porque
Tem as músicas que não são religiosas, mas que trazem mensagens bonitas. A gente já tocou algumas aqui. Tocando em Frente, por exemplo, que é uma música que eu gosto bastante. Mas tem essa Saber Viver, que em outras oportunidades a gente já cantou aqui também. E o começo dela é bem interessante, porque diz: quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. Porque a vida, pessoal, ela precisa de pé no chão. Ela precisa disso, da gente fazer um pouco todo dia. A gente arruma o nosso quarto, a gente arruma a nossa casa, a gente faz o nosso trabalho bem feitinho, a gente cumprimenta o vizinho. Isso é a vida. A vida não é essa ilusão que as pessoas estão falando, não, porque você tem que buscar a felicidade, porque você tem que buscar o prazer. Não, você tem que buscar ser bom, ser amoroso em tudo aquilo que você está fazendo, né? Ainda que socialmente pareça algo pequeno, mas Jesus não estava lá com pescadores, era carpinteiro. E por que a gente muitas vezes fica com essa mania de grandeza, né? Então, essa música vai nos dar uma lição, né? Preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. Então, não fica inventando coisa, né? Faz o básico, faz o arroz com feijão para mais tarde não sofrer. E o que é esse básico, esse arroz com feijão? São esses pequenos hábitos: cuidar da nossa saúde, né? Procurar cuidar do nosso sono, procurar cuidar da nossa alimentação. Mas muitas vezes as pessoas, né, querem a pílula mágica. Às vezes tem gente que me encontra um tempo atrás e fala: nossa, mas você emagreceu, né? Que interessante, o que você fez? Eu falo assim: não, estou fazendo uma ginástica, estou cuidando da alimentação. Aí a pessoa logo já se desinteressa. Ela queria, né? Não, eu estou usando isso, estou usando aquilo, estou usando aquilo outro, fui no médico e tal. Então não tem isso, né, pessoal? O que tem realmente é esse conjunto de pequenos hábitos diários que a gente vai desenvolvendo. Então, como é que nós podemos olhar também melhor para os nossos desafios da vida? Eu não trouxe o violão, mas eu trouxe aqui uma coisa diferente. Eu acho que é a primeira vez numa exposição espírita que vai ser feita uma coisa assim, tá? Trouxe uma coisa diferente aqui, mas é algo para que vai ilustrar bem o que nós podemos refletir aí dentro desse olhar diferente para a vida. A minha sogra, dizem que a sogra é uma segunda mãe, né? Ela planta pimenta lá, umas mudinhas de pimenta faz tempo. E a minha sogra realmente é uma mãezona mesmo, né? Muito querida. E uma vez eu vi o meu cunhado assim comendo uma pimenta, assim, comendo como se aquilo fosse agradável, né? Mas que interessante isso aí. E eu sempre fui desses assim, que só de olhar aqui, né? Tem muita gente que só de olhar aqui a pimenta já começa a suar, assim, a dar um suador. Mas aí eu fui assim, simpatizando, comendo um pedacinho, botando na comida ali como tempero, né? E aí a gente foi se entendendo. E me chegou essa reflexão, né? Muitas vezes a gente vai olhar assim, a gente olha para essa pimenta aqui, por exemplo, né? Muitas vezes a gente olha assim e fala: nossa, olha aqui, olha que pimenta grande, vermelha, deve ser muito ardida. Mas quem conhece sabe que não é. Não é verdade? E assim muitas vezes a gente olha para o problema, já vai se assustando assim com aquele tamanho, e quando vai ver não era nada disso. A gente se enche de preocupação em vez de entender, né, que não, mas espera aí, vamos estudar isso aí. Porque o problema, no final das contas, como que a gente deve olhar para os problemas da vida, para as dores da vida? Como oportunidades de aprendizado, né, como oportunidades de crescimento, como experiências. Então a pessoa que às vezes está olhando, eu era um desses assim, me assustava com uma pimenta dessa, e dá para comer tranquilamente. Tipo, vamos ver se a espiritualidade me ajuda aí para não arder, né? Vamos comer. Bem tranquilo, uma baita pimenta, né? Na verdade, lembra um pimentão. Mas aí tem aquela que arde, não? Tem ardida, né? Aí a gente fala: ardida não tem como, né? É ruim demais, joga isso pra longe de mim, então. Mas o meu cunhado comia dessa aqui. Mordia assim, mas não tem como, né? O que acontece? Enfim. Aí eu falei: não, mas vamos por partes. Fui picando ela bem pequenininha. E é assim que a gente tem que fazer às vezes com os problemas. A gente olha aquilo ali, se assusta e já se deixa derrotar.
Não, divide o problema ali, né, em partes. Pega aqui, primeiro eu vou resolver isso, depois aquilo outro. E aí dá. Aí a coisa vai, a coisa engrena. É claro, né, pessoal, esse aqui é só um exemplo. Crianças, não façam isso em casa, né? Como diz, ela tá filmando aí. Mas tem pessoas que não podem. Eu era desses também que sempre tinha muita azia, muita gastrite. Resolvi isso tomando bastante água. Isso aqui o pessoal traz as garrafinhas d'água, né? A água, fisicamente e espiritualmente, é um hábito. As pessoas ficam às vezes horas sem tomar água, né? Sendo que tem a água do lado, não é por falta de água, não está no deserto. Mas esquece, né? Então é um hábito que a gente pode estar sempre se hidratando. E se você tiver essa garrafa de água num bom ambiente e tal, a água ainda vai vir, né, carregada de bons fluidos. Então, tomando bastante água, assim, eu resolvi, por exemplo, esse problema que eu tinha. A ponto até de estar comendo pimenta numa hora dessa, né? Então tá aí, ó, a minha sogra também, que foi ali convivendo e tal, né, nesse universo. E quem entende também de pimenta sabe assim, ó, tem umas dessas que são bem ardidas, outras são menos, tá? Eu vou começar um pedacinho, porque eu também não quero sair daqui, né? Qualquer coisa eu tomo mais um pouco d'água aqui. Mas eu vou começar um pedacinho pra gente ver que não é tudo isso, né? Então eu tô aqui, ó, comi um pedacinho da pimenta. Agora um pouquinho. Não vou comer tudo pra evitar, né? Vocês não estão sentindo um calor? Então já me deu um calor. Então, pessoal, nós precisamos desse tempero. A gente tem que apimentar a vida um pouco. Imagina uma vida sem problema, né? Acho que um grande problema na vida é quando nós não temos problema nenhum, porque a pessoa se deprime e tal. Só que ao mesmo tempo a pessoa fala... E outra coisa, pesquisa ali no Google os benefícios da pimenta para a saúde. A gente fala assim, nossa, esse negócio só arde. Não. Antidepressivo. É antidepressivo, melhora o humor, melhora um monte de coisa, né? E aí eu tô, ó, picando a pimenta ali, comendo junto com a comida e... Talvez isso aí, eu vou falar para as pessoas assim, você emagreceu, é pimenta, come pimenta que emagrece. Agora eu peguei essa. Tô botando a pimenta na comida todo dia. Mas então, aí a pessoa fala assim, então tá bom, então vou começar a comer 1 quilo de pimenta por dia, vou comer tudo quanto é pimenta. Não, e problema é a mesma coisa, não sai pegando todos os problemas do mundo, que tem gente que tá assim, né? Tá estressado, tá sobrecarregado. Porque não, a gente tem que ir aos poucos. Pequenas práticas, grandes resultados. Não pode querer resolver o mundo, né, num dia só. E tem gente que é assim, né? A pessoa tem boa vontade, a pessoa quer fazer, mas pega muita coisa, centraliza demais. E não é assim, a gente está em equipe, a gente tem que passar a bola um para o outro, né? A gente tem que deixar, às vezes é aquela mãe que quer fazer tudo pelos filhos, aí ela atrapalha a vida dela e prejudica a educação dos filhos, não é assim? A gente está vendo um monte de casos acontecendo. E enfim, a gente poderia dar vários exemplos, né, das pessoas que vão saber o nosso papel, a nossa responsabilidade que nos cabe e ir fazendo aos pouquinhos, que aos pouquinhos a gente vai se fortalecendo aí para termos grandes resultados. Então, por último, o que eu queria trazer para vocês? Vou tirar o casaco. Por último, o que eu poderia trazer aqui também para todos nós sairmos daqui com esse espírito, né? Com essa força, né? É o poder... reforçando pequenas práticas aqui que a gente já falou. Então, oração, leitura, né? É a mesma coisa da pimenta. A pessoa olha o evangelho, olha a Bíblia, olha outro livro e fala, aí nem começa, né? Mas você vai aos poucos, né? Se eu comesse tudo a pimenta aqui de uma vez, talvez não ia dar mais conta de continuar aqui conversando. Mas aí você vai aos poucos, vai lendo uma página por dia, vai lendo 2, quando você vê, você já está lendo o livro todo. Oração é assim, meditação, né? Mas eu não dou conta de meditar, porque eu tenho a mente muito agitada. Por isso mesmo que precisa meditar. Justamente por isso, porque está muito agitado, está muito ansioso, está muito estressado, está com a mente acelerada, não dá conta de dormir. Aí é remédio para dormir, é remédio para acordar, e esquece de fazer. Porque os remédios, tudo bem, pessoal, foi no médico, tudo receitou remédio, mas o remédio... Qualquer médico bom, consciente vai falar isso. O remédio não cura. O remédio físico, não é ele que cura. Ele resolve os sintomas.
Uma vez que você acalmou esses sintomas, aí você vai procurar a verdadeira cura. E aí a cura está no comportamento, no emocional, no espiritual, no estilo de vida, né? Aí vem a cura. A cura vai vir, né, de uma melhor alimentação, de um melhor exercício físico, de uma melhor saúde para a mente, né? O remédio lá, o antidepressivo, não tira a tua depressão, a não ser que você vai ficar tomando ele a vida inteira. E às vezes o organismo vai criando resistência. Agora ele te dá aquele alívio para você buscar as causas profundas, né? E aí tem um vídeo muito bom do Divaldo, tá lá assim, Divaldo Franco e depressão, o mal do século. Pesquisem lá no YouTube, ele vai dar um monte lá de dicas, vamos dizer assim, da Joana de Ângeles, né? Sobre o que a gente está falando aqui, de buscar o bem, de buscar o serviço, de buscar esse bom humor na vida, né? Então, oração, leitura, meditação, isso são as atividades diárias que a gente deve estar fazendo, né? Buscar o que a gente pode servir, o que a gente pode ser útil no dia a dia. E atividades semanais, o Evangelho no lar. Quem não está fazendo, né? Sempre é tempo de começar. Conversa aqui com o pessoal da equipe, né? Que eles vão orientar como fazer. Lá na Sociedade Espírita Allan Kardec, o pessoal fez até um encartezinho, né? Para as pessoas levarem com todo o roteiro do Evangelho no lar, que é muito simples. Que é uma vezinha na semana, meia hora, mas com grandes resultados. Quem faz sabe. Que o Evangelho no lar, uma vezinha na semana, pode fazer mais. Que uma vezinha é o mínimo, né? Você vai marcar um horário ali contigo, com a espiritualidade, vai marcar uma visita com Jesus na tua casa, olha só. E aí, pessoal, é uma sementinha que você planta e quem faz aí com continuidade, com disciplina, vê os resultados. Tá? Grupo de estudo, entra num grupo de estudo, entra num grupo de voluntário, de uma atividade uma vez por semana. É uma pequena atitude, é um momento que você vai tirar da tua semana com grandes resultados para a tua vida. Né? Quem participa aí já de grupos de estudo, de atividades voluntárias, sabe o bem que faz, né? E voltando lá no começo e reforçando ainda mais, buscar sempre em tudo dar graças. Então, o Divaldo Franco tem aquele poema da gratidão, que nós vamos trazer ele aqui, né? Vamos ver se a pimenta me ajuda na memória aqui, para eu lembrar de todo o poema. Mas ele nos traz também um nível avançado até de gratidão, pessoal, nas suas várias pérolas aí de sabedoria, nas palestras, né? Porque ele fala assim, ó, certa vez eu ouvi ele falando assim, olha que loucura. Se alguém te ofendeu, usou palavras, né, injuriosas contra ti, agradece. Porque essa pessoa podia ter te agredido, ela só te ofendeu. E se alguém te agrediu, agradece também, porque podia ter te matado e só agrediu. E se alguém te matar, adivinha? Agradece também. Ele falou, mas que estranho. Esse foi o espírito Marcos Prisco que falou para ele. Porque essa pessoa te deixou como vítima. E você poderia ser o vilão, né? Então você é só a vítima. Porque antigamente tinha o duelo, que um matava o outro e aquilo virava uma bola de neve. Então o mal, a Joana de Ângeles, por meio do Divaldo Franco, o espírito Joana de Ângeles, vai nos dizer assim, ó, o mal que me fazem, no final das contas, não é o que me verdadeiramente faz mal. Mas o mal que eu faço, esse sim, me prejudica, porque me torna uma pessoa má. Então o mal que nos fazem, claro que é desagradável, né? Claro que a gente não gosta. Mas não é ele que nos faz mal. Agora, o que eu vou fazer a partir disso, aí vem Jesus, pagar o mal com o bem. E uma dessas pagas do mal com o bem é justamente pelo poder da gratidão. A gente buscar sempre enxergar o lado bom de tudo. Então, hoje, por exemplo, por alguns momentos ali, eu quase bati o carro. Aí eu falei, puxa, Senhor, obrigado. Porque eu podia ter batido o carro e não bati. Mas se eu tivesse batido o carro, porque ia ser uma batida, não ia ser nenhum acidente fatal, né? Ia ser uma batida, ia gerar um incômodo, né? Aciona seguro, mas eu estou de carro, eu estou com a saúde, minha família está bem, está todo mundo bem, e eu vou ficar por causa de uma batidinha de carro, né? Então, se a gente tem esse olhar,
Porque às vezes o que acontece? Quando a pessoa não tem esse olhar, ela coloca o foco tudo naquele pontinho que aconteceu de errado, né? E ignora todas as bênçãos que Deus nos proporciona. Então é isso que Jesus falou: olha, se agarra nas bênçãos que Deus já nos proporcionou e vamos servir, vamos trabalhar para aliviar a dor do próximo. Porque aliviando a dor do próximo, buscando ser útil, buscando auxiliar a tudo e a todos, nós também nos auxiliamos. Nós é que somos os mais auxiliados. Olha só, servir. Então, ser, quando eu sou servidor, bondoso, misericordioso, paciente, persistente, quando eu sou, né, servir, eu pode vir a mim todas essas bênçãos, né, que nós buscamos muitas vezes nas coisas materiais da vida e que na verdade depende de nós. O amor é doação, né? Felicidade não é o que a gente acumula, mas é o que a gente compartilha, é o que a gente doa de nós. O amor é aquilo que quanto mais a gente dá, mais a gente tem. E por isso que também falam assim, ó, que agradecer é fazer a graça descer, né? E reclamar é ficar clamando aquele fato negativo, reclamando, ressentindo, ressentimento, né? Mágoa é uma má água que a gente vai tomando, né? Então tá lá aquela água, aquele veneno, e a gente continua tomando daquilo, fica repensando, ressentindo, reclamando, o negativismo, o vitimismo. Vamos virar a chave disso. E uma das formas mais poderosas de a gente virar a chave, né, para termos cada vez mais pequenas e boas práticas e grandes resultados, é a gratidão. É a gente dizer assim, ó, e aí nós já vamos encerrar: Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria de que nos nutrimos, por tudo que por ora possuímos. Agradecemos, Senhor, pelos olhos, por exemplo, que temos e que nos fazem enxergar o céu, a terra, o mar. Olhos que veem toda a beleza, olhos que se iluminam de amor diante o majestoso festival de cor da generosa natureza. Mas e aqueles que perderam a visão? Deixe-me rogar por eles junto ao teu nobre coração, porque sei que mais tarde, ainda que além desta vida, voltarão a enxergar com alegria incontida. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que nos foram dados por Deus, ouvidos que escutam a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida, ouvidos que registram o canto do vento nos galhos do Homero, as lágrimas, os sorrisos do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. Mas recordo-me daqueles que não podem escutar. Deixe-me por eles rogar, porque sei que mais tarde voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela nossa voz. Essa voz que fala, essa voz que ampara, essa voz que canta, que encanta, que ensina, que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome não podem pronunciar. Os que vivem na afasia e não cantam nem à noite, nem ao dia. Eu suplico por eles, Senhor, e posso afirmar que seja como for, no teu reino de amor, um dia voltarão a cantarolar. Obrigado, Senhor, pelas nossas mãos, essas alavancas do progresso, da redenção, mãos de ternura, mãos que socorrem a amargura, mãos que presenteiam, mãos que embalam com candura o filho alheio, mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, mãos de enfermeira, mãos de lavadeira, mãos que cozinham por uma família inteira, mãos, enfim, que brilham nesses traços como estrelas fulgindo em nossos braços, e pelos pés que nos levam a marchar, ereta, firme a caminhar, pés de renúncia, que seguem, humildes, nobres, sem reclamar. Mas, Senhor, lembramos agora dos aflitos, dos aleijados, dos perdidos, dos mutilados, dos que estão provavelmente retidos numa expiação por ilusões de outra reencarnação. Nós suplicamos por eles, Senhor, e podemos afirmar que em transportes sublimes no teu reino voltaremos a se abraçar.
porque sabemos, Senhor, que a Ti tudo é possível, mesmo que ao mundo parece impossível. Agradecemos, por fim, pelo nosso lar. Seja uma ação de paz, o recanto simples é o lar, é a nossa glória. Agradecemos pelo lar que temos e pelo amor que é nosso. Mas se nós sequer nenhum lar tiver, se vivemos aí sem um abrigo para nos confortar, ou sem um teto para nos amparar, e se ao nosso lado ninguém existir para conversar ou nos consolar, não importa. Porque eu te amo, Senhor, e sei que me amas. Porque nos destes a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. E mesmo diante, Senhor, de toda luta, toda dor ou sofrimento, eu cantarei, nós cantaremos, e seguiremos ainda dizendo: obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em Ti e porque me socorres com o Teu amor, hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por este momento.